Antônio nasceu em Belo Horizonte, mas parece que nasceu no mundo inteiro também. Tem gente que passa pela vida, Antônio fazia a vida passar por dentro da gente. Entre livros, salas e corredores do Loyola, voltou pra escola onde cresceu, não só pra ensinar biologia, mas pra ensinar delicadeza, curiosidade, humanidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor, que é caminho, verdade e vida, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Então, gostaria de agradecer a presença de todos nós que estamos aqui. Reconheço algumas pessoas do caminho que temos feito juntos, familiares, os parentes, amigos, e agradeço também pelo Colégio Loyola poder fazer parte dessa história com vocês, no dia em que a gente se reúne para fazer uma memória agradecida da vida. Todas as vezes em que a gente celebra e que a gente está junto com a igreja, a gente celebra a vida, mesmo que os acontecimentos que nos tragam neste encontro seja da memória de alguém que já partiu. Mas alguém me dizia agora há pouco, e era algo que eu ia dizer para vocês também, passarela é um lugar de passagem, é um lugar que faz ponte. E é bonito saber, desde o momento em que nós estivemos juntos para nos despedirmos do Antônio, que ele sempre foi ponte para nós, ponte que nos une. E a gente, ouvindo esse conselho do Papa Francisco desde muito tempo, de construir pontes. Então hoje nós temos o privilégio de abençoar uma passarela, que eu espero que as pessoas passem por ela, né? Aliás, é um trocadilho, né? Passarela é para passar por ela. Não é para se aventurar aí no meio dos carros, correndo o risco de morrer no meio do trânsito. Então nós estamos aqui hoje com muita alegria, reconhecendo as pessoas amigas que fazem parte dessa trajetória, para rezarmos juntos e agradecer a Deus, abençoar não simplesmente a passarela, mas todos nós, que podemos também ser ponte uns para os outros, porque a bênção é para nós, faz sentido para nós e também para tudo aquilo que vai ser o sentido da vida de quem olhar para isso e fazer essa memória agradecida que é nossa também. Cristo, Filho do Deus vivo, veio ao mundo para reunir os que estavam dispersos. Portanto, tudo que leva os homens e nós todos que aqui estamos a nos reunirmos parece e de fato corresponde ao plano de Deus. Hoje, novas estradas e novos meios para transportar os homens vão desfazendo a separação, porque reúnem aqueles a quem as montanhas e as águas ou as enormes distâncias, um lado e outro desta avenida, também dissociavam ou separavam. Nós vamos, pois, invocar o Senhor para que nos abençoe e para que abençoe os que construíram e fazem uso desta passarela e nos acompanhe com a sua ajuda para que nós possamos cumprir a nossa missão neste mundo. No instante de silêncio, vamos nos colocar na presença do Senhor para ouvir a palavra de Deus hoje para nós, na manhã deste sábado. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, conheceríeis também o Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Falando desse evangelho muito rapidamente, esse evangelho vai colocar na boca de Jesus algo que ele fez ao longo do evangelho de João todinho. Em vários momentos, Jesus diz quem ele é. Ele afirma a sua identidade
E hoje ele está dizendo 3 coisas. Ele está dizendo que ele é caminho, verdade e vida. E é importante a gente não trocar a ordem dessas palavras. Por quê? Muitas vezes a gente quer chegar à vida ou chegar à verdade sem ter feito o caminho. E o convite para nós hoje é exatamente este: colocar o pé no caminho e andar. Porque é no meio do caminho que a gente se reconhece. É no meio do caminho que a gente sabe quem a gente é. É no meio do caminho que a gente encontra pessoas e que a gente vai fazendo uma comunhão de vida, de comunidade e de oração. Tudo isso, o Antônio, como a gente chamava ele, o Tonhão, ele fez. E hoje ele se dispõe a ser caminho, do mesmo modo como o próprio Cristo vai dizendo que nós, quando o seguimos, vamos sendo também caminho. Porque no meio do caminho, a gente se reconhece, no meio do caminho a gente experimenta a verdade, no meio do caminho a gente experimenta as dificuldades e tudo o que a vida tem. Então eu deixei alguns jovens agora em Vila Fátima, alguns possivelmente até amigos dele, fazendo um retiro, uma experiência bonita de retiro que está acontecendo neste fim de semana lá. E eu dizia para os meninos antes de vir para cá, que a nossa vida tem de ser rezada com tudo que ela tem. Deus vai pegando a gente pela mão e vai fazendo caminho com a gente, com tudo que tem. Com as alegrias, com as dores, com as oportunidades que a gente tem. Quando a gente reza a vida, a gente não é indiferente a nada. Deus faz caminho conosco com tudo que a vida tem. Mas é importante não trocar o motor pelos acessórios. Fazer o caminho é se dispor a colocar um pé na frente do outro e entrar naquilo que a gente chama de errância. Não é se preocupar com os erros. As pessoas que erram saem do lugar. As pessoas que estão na errância colocam um pé depois do outro para caminhar. Nós pudemos caminhar com o Antônio durante um tempo da vida dele, que foi breve, mas que certamente nos ensinou muita coisa. E continua nos ensinando. Porque se não fosse assim, nós não íamos pedir essa deferência hoje de colocar um nome nessa passarela com o nome dele, que para nós é uma experiência de caminho, uma experiência de verdade e uma experiência que nos ajuda a chegar à vida. Então, qual o convite para nós nessa manhã? Fazermos uma experiência de nós também irmos aprendendo o que é ser caminho, verdade, para descobrir a vida. Se assim não for, alguma coisa para nós vai ficar perdida. Então a experiência de hoje é muito clara. E os discípulos perguntam isso para Jesus. Como é que nós vamos saber que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, se nós não experimentarmos isso juntos? Para nós que ficamos na saudade, a saudade ela vai sendo preenchida com uma experiência bonita de todos os dias poder passar por aqui e olhar que num lugar onde ele estudou conosco, trabalhou conosco, fez a vida dele aqui. Muitos dos vizinhos são conhecidos, porque a família também mora na região, né? E vocês fazem essa experiência de poder ter memória agradecida. A memória, ela vai nos ajudando a agradecer por aquilo que foi vivido e por aquilo que foi bom. E o que não foi bom, gente, a gente pede a Deus para nos ajudar a integrar. Porque nós não temos de dar conta de tudo também, não. Não se coloquem esse fardo. O fardo da dor, da tristeza e do luto, a gente vai pouco a pouco pedindo a Deus para nos ajudar a integrar. O restante é vida. Vida para ser vivida, para ser partilhada e para ser, inclusive entre nós, compartilhada no sentido de a gente ir se ajudando a carregar os fardos de todo dia. E é muito bonito, né? Perceber que o Antônio hoje vai se fazendo passarela, vai nos ajudando a passar por ele, vai sendo o caminho que conduz à vida que ele já desfruta. É difícil para nós a gente pensar assim, mas é uma vida que ele já desfruta e que já nos ajuda a compreender que a nossa vida também se encaminha para lá. É tão difícil falar disso, mas assim, os meus pais brincam comigo às vezes que todo mundo está na fila, mas que a gente não quer cortar a frente uns dos outros, né? Vamos deixar a vida seguir o seu curso natural. Mas de alguma maneira a gente se prepara para esse encontro também. Um encontro que é amoroso, um encontro que vai pedir de nós também muita coragem. Guimarães Rosa fala isso, né? A vida pede de nós é coragem, para que a gente coloque o pé no caminho também e faça essa travessia. E é essa travessia que eu convido cada um de nós hoje, nessa manhã, a fazer. Então,
Então vamos num instante de silêncio, olhar para essa placa, lembrar dele, lembrar do que ele foi para nós, do que ele continua sendo, das cenas que nós vivemos com Antônio, dos modos como ele se comportava conosco, e lembrar com uma memória agradecida, agradecendo a Deus por estar nesse lugar, nesse tempo, e por ter vivido e convivido com ele, e por aprender dele, inclusive depois da sua passagem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nós vamos agora apresentar a nossa oração, implorando humildemente a nosso Senhor Jesus Cristo, que é para nós modelo, caminho, verdade e vida, que nos leva à pátria. E vamos responder juntos: guiai-nos em vossos caminhos, Senhor. Guiai-nos em vossos caminhos, Senhor. Senhor Jesus, que feito homem, vos dignastes conviver com os homens. Fazei-nos, sempre em vossa presença, andar pelos caminhos do vosso amor. Rezemos, guiai-nos em vossos caminhos, Senhor. Senhor Jesus, que aos vossos discípulos oferecestes companhia pelas estradas, dignai-vos abençoar nossas caminhadas e inflamar nossos corações com vossas palavras. Rezemos ao Senhor. Guiai-nos em vossos caminhos, Senhor. Senhor Jesus, que nos confiastes como filhos a vossa mãe, que carinhosamente chamamos Nossa Senhora da Estrada. Por sua intercessão, preparai para nós caminhos seguros, a fim de que um dia vos possamos ver e regozijar-nos para sempre. Rezemos. Guiai-nos em vossos caminhos, Senhor. No instante de silêncio, façam vocês também a oração de vocês, seja uma oração de súplica, de agradecimento, de ação de graças ou de louvor, por estarmos aqui hoje, por termos essa oportunidade de conviver com este exemplo de vida para nós. Acolhei, Deus Pai de bondade, todas essas nossas orações que vos apresentamos com Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Isso vos pedimos por meio dele e da intercessão de vossa mãe, a Senhora da Estrada, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E agora esse rito de bênção é para todos nós que estamos aqui, vivos, fazendo da nossa vida travessia, fazendo da nossa vida estrada, para que nós, olhando para esse exemplo, que é de um filho nosso, um irmão nosso, um amigo nosso, que vai fazendo também, por sua vez, travessia, caminho e verdade que vai levar à vida. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Ó Deus, que em nenhuma parte estáis longe dos vossos servos, e protegeis paternalmente os que em vós confiam. Dignai-vos dirigir e acompanhar com a vossa graça todos aqueles que transitarem por esta passarela, para que, defendidos de toda a adversidade, possam, com o vosso socorro, alcançar o que desejam e chegar com felicidade aos seus destinos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então a água já está abençoada. Quem passa é quem está vivo. Então nós vamos abençoar primeiro as pessoas, porque nós somos passarela também. Depois a gente abençoa a própria passarela, a placa, porque só tem sentido se a gente compreender que nós precisamos ser ponte uns para os outros. Então acolham essa bênção também como pessoas que vão fazendo e estabelecendo comunhão uns com os outros. Independente da religião que tenham, do credo que tenham, percebam isso, que nós podemos ser também fator de união e de concórdia uns com os outros. O sentido da bênção para nós que estamos vivos é este. Água, água, água sagrada, água,
água, água sagrada. Água, água, água sagrada. Água, água, água sagrada. Água, água, água sagrada. Água, água, água sagrada. Água, água, água sagrada. Água, água, água sagrada. Água, água, água sagrada. Água, água, água sagrada. Água, água, água sagrada. Água, água, água sagrada. Água, água, água sagrada. Água, água, água sagrada. Cantemos. Água, água, água sagrada. Água, água, água sagrada. Água, água, água sagrada. Água, água, água sagrada. Nós já vamos terminando esse momento nosso de oração, que é uma coisa muito simples, mas muito cheia de sentido. A liturgia ela é sempre palavra e gesto. Então, meu convite aqui para vocês nessa manhã é para que vocês levem isso no coração. O coração foi feito para guardar grandes tesouros. Coloquem lá dentro apenas aquilo que puder estar lá. Senão o coração fica muito pesado. A liturgia da missa todos os dias fala isso para nós. Corações ao alto. Não é mãos ao alto não, viu? É corações ao alto. Corações ao alto para a gente levantar o coração com tudo que tem que estar lá dentro. Coisas boas, memórias boas, o que nos constrói. Então é isso. O sentido que nós estamos dando aqui agora é um sentido mais do que civil. É um sentido sagrado. Sagrado é aquilo que a gente, quando pisa no lugar, tira até as sandálias dos pés. Porque sabe que o lugar hoje, ninguém vai passar agora por essa passarela inadvertidamente, sem reconhecer. E aqueles que reconhecem, que ainda fizeram a experiência de viver com, ainda vão ter, inclusive, um sorriso no rosto, para lembrar de algo tão bonito que a gente tem vivido e tem experimentado na presença uns dos outros. Então vamos dar essas graças a Deus na conclusão desse rito, pedindo a Ele mesmo que seja nosso companheiro. O Senhor esteja convosco. Dirija o Senhor os vossos passos, para que caminheis em paz e chegueis à vida eterna. Amém. E que o Deus todo misericordioso e cheio de bondade nos abençoe. Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Continuemos em paz e que Ele mesmo nos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado, um bom sábado, um bom fim de semana e que vocês possam usufruir dessa alegria de passar por este lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queria só agradecer a todos vocês que tiraram um tempinho para a gente estar aqui hoje celebrando a memória do nosso amigo Antônio. E eu vou me permitir também contar das várias histórias que eu poderia, né? A primeira vez que eu conheci o Antônio. Para quem não sabe, eu fui aluno aqui do Colégio Loyola, tive bolsa para estudar aqui. E eu, em determinado momento, estava com muita dificuldade de adaptação mesmo, não estava me incluindo, estava muito mal, queria sair. E isso terminou numa reprovação. Eu fui reprovado no 7º ano.
E aí tudo ficou ainda mais difícil, né? Porque você está num ambiente diferente, novo, sem conhecer as pessoas. E eu me lembro no primeiro dia de aula, depois que eu tinha sido reprovado, e acho importante falar isso, porque mostra que a nossa trajetória ela não é linear, né? Ela tem altos e baixos, e cada um tem os seus momentos. No primeiro dia de aula chegou um rapaz gordinho, assim, branquinho pra mim. Ô, tudo bem? Como é que você tá? Como é que você chama? Você é novato? Você é o quê e tal? Não, eu reprovei, todo acanhado, com vergonha, constrangido. E o Antônio falou, não, senhor, não fica assim não, vem cá. Vamos ali com os meninos que eu vou te apresentar o pessoal, nós vamos jogar a bola ali, tá tudo bem, vem cá. E ele me acolheu de um jeito, gente, que é surreal. Surreal, porque não tinha obrigação nenhuma, não conhecia a pessoa que estava ali, podia simplesmente passar direto. Qual que é a obrigação que ele tinha de fazer isso? E mesmo assim, ele viu alguém que parecia estar em apuros ali, né, e ele escolheu ajudar. Então, essa história acho que marca um pouco da pessoa que era o Antônio, mas eu estou contando para que isso sirva de exemplo para nós, para que a gente possa levar a nossa vida pensando sempre no que nós podemos fazer pelas pessoas que estão próximas da gente, sabe? Esse dia mudou a minha vida. As pessoas que o Antônio me apresentou viraram os melhores amigos que eu tive na minha vida. E aí a trajetória no Colégio Loyola foi toda impactada por isso. Eu fiquei aqui até me formar e foram amigos que eu levo até hoje, sabe? Então, um gesto simples de uma pessoa que conseguiu não olhar para a situação com indiferença mudou a vida de uma pessoa. Eu estou muito feliz com isso aqui. Acho que foi uma ideia que a gente teve, que eu conversei com o Lito, nós construímos isso junto e que bom que foi materializado, sabe? Para além da questão de homenagear o Antônio, que merece muito mais que isso aqui, mas muito, 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 muito mais mesmo, é importante que a gente dê esse simbolismo para a nossa cidade também. Porque, com todo o respeito que eu tenho à cidade, com todo o respeito que eu tenho à instituição Colégio Loyola, a quem eu devo muita coisa, só o muro não representa nada. Esses muros aqui vazios não têm nenhum sentido. A gente existe enquanto instituição, enquanto cidade, enquanto sociedade, porque tem isso aqui, ó, as pessoas e as relações que as pessoas têm umas com as outras. Então, que a gente possa sempre estar dando sentido e levar a nossa vida pensando sempre o que a gente pode fazer pelas pessoas, tá? Muito obrigado ao Lito, à família toda, aos amigos que estão aqui hoje, e que a gente possa sempre lembrar do nosso amigo com muito carinho, com muita felicidade. Obrigado. Turma, eu queria agradecer demais a presença de todo mundo aqui, sabe? O Elton, com essa maravilhosa ideia, com essa, sabe, com uma ideia espetacular de homenagear o Antônio. Foi uma coisa para mim de muita sensibilidade, assim, foi muito bacana. Queria agradecer também o Astolfo, que não está aqui hoje, que é da Regional Centro-Sul, que ajudou bastante também na logística aqui de hoje. A Maria Augusta, do BH Trans também, que ajudou bastante também na confecção da placa. O pessoal da SLU também, que fez a limpeza ontem, hoje. Espero que faça sempre essa limpeza aqui na passarela, tá? Queria agradecer cada um de vocês que tiraram a manhã de hoje para vir aqui, sabe, prestigiar, para vir aqui dar um abraço na gente e lembrar um pouco mais do Antônio. Ele está aqui, do lado da gente, o tempo todo. Então é isso, eu queria... Aí outra coisa também, o Pais do Bem, que é um grupo onde eu e muitos amigos meus do Pais do Bem conhecemos a dona Helenice, mãe do Elton, cozinheira de mão cheia, está fazendo, daqui a pouquinho nós vamos comer um bambá de couve, que é um caldo que o Antônio sempre gostou. Então foi mais uma homenagem a ele. Vai ter um bambá de couve, vai ter uma música também ao vivo, para vocês relaxarem, ficarem aqui um pouquinho, dar uma volta para o lado de lá da passarela, volta. E realmente é isso, agradecer mesmo cada um de vocês. Eu queria colocar uma música aqui, não sei se vai ser possível, uma música que fala um pouco do Antônio. Essa música é a coisa mais interessante. Eu pedi para fazer um chaveiro para o Antônio, e a pessoa lá de Fortaleza falou: você quer que eu faça uma música para ele também? Eu mandei algumas coisas do Antônio, bem básicas, e a inteligência artificial fez essa música que, assim, parece que a IA conhecia o Antônio desde quando ele nasceu. Impressionante. Então eu queria
colocar para vocês ouvirem, e depois daqui a gente vai para lá. E queria agradecer também, né, a Fernanda, mãe do Antônio, a Ana, minha esposa, as irmãs e o irmão, né, o João, Júlia, Valentina e Carolina, os avós, os tios, os primos. Então, todo mundo mesmo. Eu queria, assim, dar um abraço em cada um de vocês, mesmo sem ser abraçados. Vamos ouvir a música, então. Antônio nasceu em Belo Horizonte, mas parece que nasceu no mundo inteiro também. Tem gente que passa pela vida, Antônio fazia a vida passar por dentro da gente. Entre livros, salas e corredores do Loyola, voltou pra escola onde cresceu, não só pra ensinar biologia, mas pra ensinar delicadeza, curiosidade, humanidade. Via beleza até nas menores formas de vida, falava das células, dos rios, das árvores, como quem falava de amigos antigos. E talvez fosse isso, Antônio transformava tudo em afeto. No cinema, enxergava mais do que filmes, via histórias escondidas, silêncios, fotografias da alma. Saía das sessões pensando, escrevendo, sentindo, como se cada roteiro também falasse um pouco dele. E quando a bola rolava pro América Mineiro, lá estava ele, coração no peito, olho brilhando, irmão e irmãs ao lado. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui hoje, dos amigos, das amigas, dos primos, das primas, né, da família toda, né, eu, a Fernanda, a Ana, os irmãos, né, Valentina e Carolina, Júlia, João, os avós Floriano, Leila e Emília, a tia Rita e a Kika e o Ivon. Agradecer ao Elton também, uma sensibilidade muito grande, né, de ter feito essa homenagem aqui ao Antônio. Estou muito feliz com isso. E essa passarela é ele mesmo passando de um lado para o outro, nossa presença sempre. Muito obrigado mesmo. Estou extremamente feliz e confortado da gente ter conseguido, junto com a família, fazer essa pequena homenagem para o Antônio. Foi um grande amigo, uma pessoa que marcou muito, muito, muito a minha trajetória. Contei aqui hoje que ele foi a pessoa que me acolheu no momento que eu mais precisei aqui dentro do Loyola, e isso mudou a minha vida, porque eu consegui seguir as oportunidades que eu tive nesse espaço, transformaram muito a minha vida. Era uma pessoa que realmente tinha essa capacidade de ver uma situação e não ficar indiferente, conseguia sempre atuar da forma que podia e queria sempre ajudar todo mundo que ele estava perto. Então o Antônio foi um raio de luz na minha vida e na vida de todo mundo que teve a oportunidade de conhecê-lo. E que bom que agora ele fica eternizado aqui numa das principais avenidas da nossa cidade, dando forma e memória para um ambiente que, se não tiver isso, não está vivo de verdade, né? Então, acho que essa passarela aqui vai ser sempre lembrada como a passarela do Antônio, que é uma pessoa que criou extremas pontes entre as pessoas. Então, fico muito feliz. Para nós do Colégio Loyola é uma alegria hoje fazer a bênção desta passarela, que é um lugar de passagem e que também, como o próprio Evangelho de hoje nos ajudava a refletir, Jesus, caminho, verdade e vida, essa consciência humana de que nós também somos caminho. Caminho como um meio também de chegar ao conhecimento da verdade e chegar à vida. E o Antônio, que foi nosso antigo aluno aqui, também nosso funcionário, estabelece essa união, essa comunhão, essa conexão entre nós. Então hoje, saber que essa passarela leva o nome de uma pessoa tão especial para nós, é ao mesmo tempo para nós uma inspiração de que nós também possamos estabelecer pontes e momentos de comunhão entre nós. É uma alegria estarmos todos juntos aqui hoje, olhando para isso e podendo passar por esse lugar como um lugar de travessia e de inspiração. Antônio deixou o mundo mais humano nesses 25 anos.
talvez seja por isso que dói tanto, porque algumas pessoas não ocupam espaço, elas ocupam a vida da gente.